Hoje eu vou contar para vocês um caos caipira que aconteceu lá na minha região. Inclusive, um dos personagens era meu parente, parente longe, mas parente. É a história de um casal de namorado que houve um desentendimento. O rapaz foi trocado por um outro e ele não suportou a dor e se suicidou. Então a história é um pouco trágica, mas é uma história verdadeira. E como eu costumo dizer quando eu vou contar um caso assim que é meio triste. A vida, o mundo tem coisa boa e coisa ruim, né? Tem acontecimentos bons e acontecimentos ruins. Mas desse caso a gente dá tira um proveitinho bom, que no final dele teve um filho e esse filho acabou virando padre. E pode-se dizer que, apesar de toda a tragédia, ainda teve um final feliz, ainda teve um bom proveito o caso. Pois bem, na minha região tinha esse homem que era parente. Meu, parente longe, mas era. Ele era conhecido por José Machado. Como no interior, José é Zé, né? Zé Machado. Aí esse Zé Machado, desde novo, desde quase tempo de criança, namorava com a Matildes. A Matildes, uma moça muito bonita, meirosa mesmo, mulherzona bonita, de boa família, ajeitada. O Zé Machado também um bom moço, um bom rapaz, né? Os pais de ambos, que era aquele tempo os pais que ajeitavam ali, permitiam o casamento, aquele negócio tudo, né? Achava realmente que ia ser um casal bacana, que ia formar uma beleza, uma bela família. Aliás, ia dar seguimento, né, a duas boas famílias, que era a do Zé Machado e da Matildes. Pois bem, aí os dois rapando ali os 20 anos e já preparando para arrumar o casamento, já tinha colocado as alianças. Aí, rapaz, apareceu um homem nessa região lá. Um homem de outro lugar, se vestia bem vestido, usava uns perfumbão, né? Naquele tempo era muito raro ter uma moto, o homem tinha uma moto, né? Comprou um pedacinho de terra por lá, um rapaz que veio da cidade e tal. E não é, rapaz, que esse rapaz começou a encontrar os olhos pro rumo da Matilde, e vai daqui, vai da lá, e ela achou aquilo muito novo, novidade, né? E o cara bom de conversa, começou a passear lá, começou a frequentar a casa dela, né? E ia na cidade, traz uma encomenda pra mãe dela, uma encomenda pro pai e tal, né? E logo Zé Machado começou a desconfiar, começou a enciumar, e ele tava com a razão. Dentro de pouco tempo, a Matilde mandou devolver a aliança pro Zé e disse que tava namorando e ia casar com esse moço. Eu não me lembro bem, mas parece que o nome do moço era Cirineu, se eu não me engano. Aí, rapaz, esse caba da cidade, caba esperto, né? O Zé Machado não respeitava a Matilde, né? Ali o namorinho não passava de um aperto de mão, né? Um beijinho muito escondido, os dois guardavam ali, né? A virgindade dos dois para aquele dia especial, né? Para aquele dia do casamento, né? Aquela coisa sagrada, aquele sentimento verdadeiro, né? Quer dizer, pelo menos do Zé Machado eram verdadeiros, né? O dela certamente era duvidoso, porque esse homem, esse Cirineu que chegou da cidade, né? Bonito, sabido, perfumado, bem vestido, acabou, né, tirando ela do Zé. Então o amor dela pro Zé não era tão puro quanto o do Zé por ela. Olha o que aconteceu. O Zé ficou muito triste, de vez em quando falava em se matar, que da minha família, infelizmente, tem essa questão. Dos mais antigos da minha família, muitos parentes meus se mataram. Até teve um que foi agora há pouco tempo. Aí os pais dele já com medo, aconselhavam muito ele e tal. Mas acontece que um dia ele recebeu uma notícia, essa foi a gota final
para ele fazer aquilo que ele já tinha alguns projetos. A Matilde engravidou. O rapaz da cidade, o bonitão, o sabidão, o bom de conversa, conseguiu passar os beijos nela e se deitou com ela e ela engravidou. Aí o Zé ficou ainda mais triste e mais desesperado. Aí um dia foi numa reza de um terço lá e ela chegou e Zé notou, né, que a barriguinha dela estava grande. E naquele tempo, quando a moça engravidava antes de casar, ela ficava mal vista, ficava, né? As outras moças não podiam beirar muito ela, as mulheres casadas então, né? Também não. Aí o Zé viu ela assim meio por longe, meia fora da turma, né? Ele, com muita coragem, mesmo com muita tristeza, aproximou dela. E ela arriscou o caso para ele, falou, ó, como você já sabe, né, eu engravidei, não tem como esconder. E o Cirineu foi embora. Vendeu a terrinha aí, desapareceu no mundo, foi-se embora e agora eu tô aí. Com um filho na barriga, sem você e sem ele. Aí Zé Machado olhou pra ele e disse, olha, a minha vida só tinha sentido quando eu imaginava que eu ia casar com você e formar uma família. Mas, devido a isso que aconteceu, eu vou fazer uma viagem. Eu vou fazer uma viagem e não volto nunca mais. Não desejo mal a você, né? Desejo que seu filho nasça com saúde. Desejo que o Cirineu volte, né? Que é ele que você quer. Eu vou fazer uma viagem e nunca mais eu volto. Deu adeus a ela e foi embora. Na porta da casa dele tinha um bambuzal. E ele, com seu revólver ali, entrou atrás dessa moita de bambu. Naquela mesma tarde, deu 2 tiros na cabeça e se matou. E quando a Matilde soube disso, claro, teve aquele desespero da família, né? Dos pais, dos vizinhos, aquela tristeza, né? Aquele desespero, né? E a Matilde, quando soube do acontecido, ela se desesperou. Ela já estava triste, desprezada, né? Pelo marido, o namorado que tinha, né, engravidado dela e se picou no mundo. Tinha perdido o Zé e agora o Zé se mata. Ela ficou tão desesperada, mas tão desesperada que ela ficou demente da cabeça. Ela ficou demente da cabeça, tiveram que levar ela para a cidade, tiveram que internar ela lá. Ela se perdeu totalmente, ficou totalmente demente. Teve que cuidar dela ali à custa de remédio, à custa de coisa. Naquele tempo o recurso era pouco. Até que ela pariu, né? Um menino saudável, robusto. E ela não quis o menino, disse que o menino não era filho dela. E ela dizia lá, né, que ela já estava demente, que o Zé Machado, marido, vinha buscar ela, que ele ia se casar com ela. Outra hora dizia que ele tinha morrido, mas que ele vinha do céu buscar ela. Outra hora ela dizia que ele estava vivo, que ela estava de casamento marcado, que ela ia se casar. Então ficou totalmente demente. E ela viveu nesse internato até ficar velha, até os últimos dias da sua vida, que não teve como nem pai, nem irmão, ninguém levar ela para casa para cuidar. Não tinha jeito. Então eles eram uma família que tinha um recursinho, eles cuidou dela lá, nesse lugar de demente, lá nessa clínica de doido lá, até ela ficar de idade e morrer. Mas como eu falei que a história tinha um final, apesar de tanta coisa ruim, tinha um final até que bom, é que esse filho nasceu, né? Os avós cuidou dele, deu ele estudo, e desde ele criança ele já teve a inclinação para ser religioso. E parece que ele ficou meio decepcionado com a história de amor entre o pai e a mãe. Não sei se isso também somou, se foi a mão de Deus, né? Ele acabou, foi estudando e foi cada vez pendendo mais pro lado da igreja. Acabou que ele virou padre. Ele virou padre e acabou dando aí um final, pelo menos razoável, né? Nesta história tão triste, que é uma história triste, mas uma história verdadeira,
Eu não conheci os principais personagens, que eram o Zé Machado e a Matildes, porque não era do meu tempo, né? Eu ainda demorei muitos anos para poder nascer, né? Mas eu ouvia, né, meus avós, meus tios, meus parentes contando e recontando essa história triste do Zé Machado e da Matildes. Mas teve um final feliz, que o homem virou padre, né? Esse homem virou padre e casou, uniram muitos casais lá da região, né? Ele ajudou a formar e aconselhou e conduziu muitas pessoas a ter uma família verdadeira. Termina aqui mais um Caos Caipira. Se você gostou, espalhe aí para seus parentes, para seus amigos. E assim a cultura do Caos Caipira vai igual esse fogo aí, ó, espalhando mundo afora, mostrando para os mais jovens como é que era a nossa vida antigamente, sem tantos recursos de comunicação, né? Como nós tem hoje. Então era tudo mesmo na base do caos. As histórias tristes, as histórias verdadeiras, né? Eram ali no boca a boca. Hoje a gente chama dos causos caipira. Bom dia, que Deus abençoe a minha e a sua família.